o baixo valor por dose na venda das vacinas é justamente um dos desafios que os fabricantes, principalmente a indústria privada, né, enfrenta. E sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FC Pharma. E tratando nessa semana sobre o tema vacinas, um tema que tem transformado aí a saúde humana ao longo da história. E para explorar um pouco mais esse tema, o nosso convidado de hoje é o Givair Molinari, que é diretor comercial da Saitiva na América Latina. Givair, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui no Conversa de Mercado. Muito obrigado. Prazer é todo meu em poder contribuir com vocês. Givair, e embora nós saibamos que é absolutamente crucial para a manutenção da saúde global, o desenvolvimento e a produção de vacinas ainda são um desafio. Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, Nádia, é o seguinte, a gente não tem dúvida que a disponibilidade das vacinas, né, no último século realmente transformou a saúde humana, né? Mas a gente vê que ainda muitas melhorias podem ser feitas. O que acontece é que, falando do mercado em geral, você tem uma dependência de métodos e tecnologias de produção que são muitas vezes antigos, né? Você tem cepas emergentes, a gente está vendo isso agora no caso da Covid aqui no Brasil, mas cepas emergentes de outras doenças, né? Escassez nos países em desenvolvimento ainda continuam ameaçando a saúde global. E nós, né, como indústria biofarmacêutica, acho que nós temos um papel essencial a desempenhar nesse campo, né, no avanço desse campo. Nós temos que a vacinação é uma forma bem eficaz e, de certa forma, econômica de prevenir doenças. A gente estima aí que, mais ou menos, cada dólar investido em uma vacina seria equivalente a mais ou menos de 10 a 20 dólares que teriam sido gastos na terapia, né, da doença, caso a vacina não estivesse disponível. E aí, o que a gente vê é o seguinte, o baixo valor por dose na venda das vacinas é justamente um dos desafios que os fabricantes, principalmente a indústria privada, né, enfrenta. Porque o que acontece? Como elas são relativamente baratas em comparação com outros biofármacos, né, em alguns casos, essas vacinas podem custar menos de $1 por dose. Nós não estamos falando aqui só de Covid, nós estamos falando das vacinas em geral, né? Então, o custo de produção é realmente uma parte significativa do custo total dessa vacina. Por isso, eu acho que existe uma grande pressão nos fabricantes. E está cada vez mais difícil fazer um projeto, um business case, né, como se fala, para vacinas especificamente. Bom, o que nós estamos vendo é que, apesar de tudo isso que eu comentei, grandes produtores estão empenhados em manter preços baixos de vacina, especialmente em países em países em desenvolvimento. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Se você tem uma empresa com fins lucrativos e não pode ter lucro, então ela não vai continuar fabricando vacinas por um longo período. Por isso que a gente vê, de vez em quando, até empresas vinculadas ao governo fazendo esse papel. Então, para as empresas privadas, no geral, os volumes altos é que vão retornar o benefício dela ter investido em toda pesquisa e desenvolvimento. Você tem um exemplo interessante, que é da vacina de HPV. Ela se tornou parte do programa de vacinação, né, em vários países, e a empresa acaba tendo lucro, porque as doses estão sendo vendidas em grandes quantidades em boa parte do globo, né? Porém, acho que nem todas as vacinas são adequadas para esses grandes volumes.
E aí algumas empresas acabam abandonando realmente esse espaço de vacinas. E tem mais, né? A gente também tá vendo agora aqui no exemplo da Covid. Mesmo depois de ter investido no desenvolvimento de uma vacina, você precisa de um investimento um pouco mais continuado para garantir que ela permaneça eficaz. Por exemplo, a gente está falando agora de variantes, né? As variantes brasileiras, africanas, etc., no caso da Covid. Será que as vacinas que estão aí serão eficazes para essas variantes? Então, você tem que continuar esse desenvolvimento. Que mais? As vacinas, elas estão competindo com outras terapias dentro do orçamento de pesquisa e desenvolvimento. E essas outras terapias, elas provavelmente são mais lucrativas e requerem, talvez, ensaios clínicos menos complexos, vamos dizer assim. Então, de verdade, não tem uma resposta fácil para a questão de como as empresas, principalmente as privadas, podem criar vacinas acessíveis e, ao mesmo tempo, ter sucesso do ponto de vista comercial. O que nós também estamos vendo, e felizmente, né, é que muitos fabricantes locais, principalmente nos mercados emergentes, eles estão aumentando e produzindo vacinas mais baratas, né? Vamos ver o exemplo aqui no nosso caso aqui do Brasil, do Butantan e da Fiocruz. Essas organizações estão entrando onde as empresas privadas normalmente não veem um negócio, pelo que nós já discutimos aqui. Eu acredito que essas organizações estão trabalhando com um modelo de negócios diferente e também com diferentes expectativas, né, em relação a receitas e lucros. Então, o que eu vejo é que, nesse caso, o impacto na saúde global dessas empresas, principalmente as públicas, né, não é apenas admirável, eu acho que elas são essencial para a saúde global. É realmente um grande desafio, né? E olhando um pouco mais, vamos pensar aqui na toda a região latino-americana. Quais barreiras e facilidades que você pode sinalizar para a gente para colocar uma vacina no mercado? Bom, boa pergunta. Eu acho que desenvolver uma vacina não é fácil, né? Então, se a gente falar um pouquinho mais até da região aqui latino-americana, a gente já começa pela base, né? O investimento em ciência e tecnologia, o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, acho que ele poderia ser melhor. Agora, pensando na vacina em si, a gente vê o seguinte: primeiro, a vacina não pode, ou não deve haver, vamos dizer assim, efeitos colaterais perigosos, e você precisa de longos ensaios clínicos antes de colocá-la no mercado, né? Se você quiser mostrar que pode se proteger contra uma doença, você precisa da vacina às pessoas que estão sendo expostas, né? E precisa ter uma taxa natural de infecção que seja autossuficiente para provar que a vacina é eficaz. Também vimos isso nos exemplos de Covid aqui na região. A vacina também é um tipo de terapia bastante complexa, porque ela induz, né, uma resposta imune sem criar os efeitos negativos do patógeno em si. E também você tem aí vamos dizer assim, uma grande diversidade nas vacinas, de vírus e bactérias até polissacarídeos e proteínas. Então, isso, na verdade, pode ser uma desvantagem para o processo industrial, porque você não tem uma única plataforma e uma plataforma padrão, vamos dizer assim, para a produção de vacinas. Cada uma tem o seu processo de produção único. Então, essencialmente, você precisa começar do zero em cada processo, né? Eu vejo também que os rendimentos podem ser mais baixos ou muito baixos, se você comparar com outros tipos de produção de biofármacos, como os anticorpos monoclonais, porque você pode produzir, vamos dizer assim, com relativa facilidade, né, em algumas linhagens de células, em concentrações bastante altas, e em comparação com o que é atualmente possível para essas vacinas. O que também eu posso comentar é que, assim,
talvez, né, uma estratégia eficaz para a produção de vacinas é vincular o desenvolvimento ao que já está acontecendo em outras partes do mundo terapêutico, vamos dizer assim. Será que a gente não pode, por exemplo, substituir o crescimento, né, de vírus, por exemplo, em ovos e embriões, que ainda acontece até hoje, por crescimento em células usando bioreatores? Nós também estamos vendo aqui algumas tecnologias entrando no espaço de vacinas, como, por exemplo, os inibidores de checkpoint, que são... ele, na verdade, já é utilizado em algumas terapias de combate ao câncer e que agora podem ser combinados com vacinas para trazer uma maior eficiência, né? Então, a gente tem, se por um lado a gente tem todas essas barreiras, tem algumas facilidades aí também entrando no espaço para a gente desenvolver melhor as vacinas. E que dicas de sucesso que você pode compartilhar com a gente? Bom, normalmente, falando de empresa privada, né, as empresas farmacêuticas de sucesso na área de vacinas, elas tendem a ser grandes, como a gente falou aqui, inclusive com todos os benefícios, né, de produtos estabelecidos em escala. Então, ela vai realmente diluir os seus custos nessa escala de produção e aí vai compensar aqueles preços baixos por dose, né, no momento que ela vende essa vacina. Mas o que eu acho que precisa é inovação. A gente precisa de ideias realmente criativas, né? Se a gente olhar hoje as vacinas que atualmente estão no mercado, elas foram desenvolvidas há muito tempo, como a gente já falou aqui, usando algumas tecnologias mais antigas, e muitas vezes os fabricantes não querem mudar essas tecnologias de produção. Mas para as empresas mais novas, também existe a oportunidade de você desenvolver processos inovadores, que sejam mais econômicos ou que forneçam uma vacina de alto rendimento. Mais uma vez, eu trago o exemplo da Covid. Nós vimos isso. As empresas tradicionais, em conjunto com as biotechs ou startups ou outras instituições, elas utilizaram métodos mais avançados de desenvolvimento. Antes, a gente não ouvia falar em vacinas de RNA mensageiro, vacinas de vetores virais, que foram utilizadas nesse momento. Então, tem muita inovação aí. Também, o que eu vejo é que algumas dessas vacinas, elas são, dessas inovadoras, né? Elas são mais fáceis de se caracterizar. E aí, elas se prestam mais prontamente à produção e à purificação. Que mais? Também podem permitir que os fabricantes criem produtos mais homogêneos em comparação às vacinas mais antigas. Resumindo aqui, eu acho que a mensagem é: se você não tiver criatividade, não vier com inovação, né, que tragam, vamos dizer assim, um valor agregado mais alto para o seu produto, o que vai acontecer é que você vai ter que se concentrar na alta escala de produção e nem sempre você vai conseguir competir ou lucrar com esse produto, né? Um outro ponto que eu queria destacar aqui também é que a vacina, elas poderão ser usadas, elas hoje são usadas na prevenção de doenças, mas elas poderão ser usadas também para o tratamento. Já existem alguns casos, né, de ensaios clínicos em andamento, procurando usar essas novas tecnologias para atacar células cancerosas e tratar algumas doenças que já se desenvolveram, né? Então, assim, nós estamos numa época onde a gente precisa da criatividade e da inovação. Divair, e abusando aqui, aproveitando a sua disponibilidade aqui para bater esse papo com a gente, que pontos fortes você pode destacar para a gente de aumentar a capacidade single usage para a produção de vacinas? Quando se fala em produtos ou equipamentos ou soluções de single use, né, a gente diz que esses equipamentos, soluções, produtos, etc., eles representam uma etapa seguinte do aço inoxidável na produção desses produtos, né, no nosso caso aqui, falando de vacinas. O uso de tanques de aço inox é muito tradicional na indústria. Mas o single use, ele é exatamente o quê? Ele é uma
tecnologia possível de acontecer, porque as superfícies que entram em contato com o material que está sendo processado, esses materiais são descartados após o uso. Normalmente são bolsas, são tubos, são conectores, né? Normalmente de material plástico, que são descartados após o uso. Ao invés do aço inox, onde você tem que fazer toda a limpeza, lavagem, você tem que garantir que não existe ali nenhum ponto de risco de contaminação, etc. Então, o fato de você utilizar esses produtos descartáveis reduz o tempo e o esforço do operador, eliminam os estágios de limpeza e preparação, né, durante o comparado, vamos dizer assim, ao processo tradicional com aço inox. E, portanto, você tem aí menos risco de contaminação, porque dispensa o manuseio, né? E, além disso, o processo é mais flexível, já que ele pode ser iniciado e alterado mais rapidamente e requer um espaço menor, isso é importante, um espaço menor dentro de uma área limpa. O que é interessante saber também aqui que o escalonamento, né, o princípio de aumento e redução de escala, eles são os mesmos dos equipamentos de aço inoxidável, ou seja, ele é perfeitamente escalonável. Givair, e olhando aqui o processo de produção atual de vacinas, que melhoria você acredita que ainda pode ser aplicado? Bom, eu acredito que nos processos de produção, as melhorias, além da utilização desse sistema single use, por exemplo, eu diria que alguns sistemas, como o de cultura de microcarreadores, né, ou microcarregadores, são meios atraentes de crescimento de células de mamífero. Isso é uma coisa que está bem se desenvolvendo bastante agora. Essa técnica é uma técnica comprovada na produção de vacinas, que diminui os custos do meio de cultura e do soro, diminui a mão de obra e também reduz o risco de contaminação. Além disso, a gente não falou aqui, mas você tem, por exemplo, uma parte do processo que seria o downstream, a gente falou de single use mais focando em upstream, mas em processos downstream a gente tem a ultrafiltração e a cromatografia líquida, também alcançando grandes recuperações de produtos, né, do produto final, eu quero dizer, mantendo sempre o produto com uma purificação alta e ao mesmo tempo segura para ser administrado. Né? Queria agradecer imensamente a tua presença aqui no Conversa de Mercado e deixar a palavra também para você, se você tem algumas últimas considerações para trazer para a gente. Obrigado, Nádia. Eu tenho sim. De tudo isso que a gente falou aqui, eu puxando a sardinha um pouquinho para o lado do nosso negócio, eu queria dizer que a nossa empresa, a Saitiva, ela é uma empresa, apesar da marca nova, ela é uma empresa muito tradicional no mercado, que já vinha com outras marcas no passado, como Farmacia, Amersham e Gé. E a Saitiva hoje, ela está totalmente equipada para atender todas essas demandas que a gente comentou aqui. Então, os nossos produtos de cromatografia são usados na purificação de mais de 90% de todos os biofármacos aprovados na Agência Regulatória Americana, incluindo novas vacinas, as que a gente está vendo chegando hoje por causa do Covid, e cerca de 70% de todas as proteínas em escala laboratorial. A nossa expertise também em upstream, elas são comprovadas, né? O nosso portfólio é muito completo, inclui produtos para cultura celular em escala piloto e de produção, cromatografia e sistemas de filtração em membrana, e que estão em uso constante no mundo todo, tá? Provando que nós temos um meio confiável e econômico para a produção de vacinas para a saúde humana e também animal. Então, gostaria de deixar esse recado e agradecer a minha participação aqui com vocês. Nós que agradecemos, ninguém tem dúvida da excelência em tudo que você faz, que vocês fazem, né, que a Saitiva faz. Obrigada mesmo pela tua presença. E vocês que estão acompanhando aí o Conversa de Mercado, mais vídeos em breve para vocês. Continue seguindo aqui o nosso canal.
Até o próximo.